Paz do Senhor, meus queridos. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí em mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Guarda. Meus amados, nós vamos estar orando para que Deus esteja nos abençoando. Vamos lá. Pai querido, Pai Santo, nesse instante, Senhor meu Deus, venha nos abençoar, venha nos fortalecer através de Tua Palavra. Edifica-nos, Senhor, para que o Teu nome seja adorado e glorificado na beleza da Tua santidade e venhamos a compreender aquilo que Tu tens para nós, em nome de Jesus. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Em Lucas capítulo 8, no versículo de número 26 até o versículo 39, vamos ver aquilo que o Senhor tem para nós. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Esse texto nos fala sobre o endemoniado gadareno. Mas só que endemoniado gadareno não significa que o nome dele era Gadareno, porque essa nomeação é relativo à cidade com que ele estava habitando, ou na onde ele estava habitando. Então nós podemos observar que Jesus, ao atravessar o mar da Galileia, como nós podemos aqui estar analisando em Lucas 8, no versículo de número 22 a 25, Jesus atravessou o mar da Galileia e ele passou juntamente com seus discípulos por um temporal, passou por uma tempestade terrível, né? E se nós analisarmos, Jesus ele estava dormindo e os seus discípulos estavam apavorados por causa daquela tempestade. Eles não sabiam o que fazer. Mas só que Deus designou Jesus para uma missão que era encontrar com aquele gadareno, né? Com aquele endemoniado gadareno. Jesus tinha algo na vida daquele endemoniado gadareno. E meus amados, nós podemos estar analisando no comentário bíblico, né, de São Jerônimo, na página 87, que os estudiosos eles dizem ali que aquele temporal era o quê? Eram demônios que estavam barrando Jesus de chegar até Gadara, para encontrar aquele gadareno. Aí nós ficamos aí meditando, quanto que vale uma alma para mim e para você? Quanto que vale uma pessoa, né? Às vezes o inimigo,
ele vai arranjar um monte de situações difíceis, um monte de pessoas que ficam contra você, vai levantar um monte de situações para querer barrar você de fazer a obra de Deus. Mas isso não deve te desanimar. Isso não deve parar você e também não me parar. Nós devemos estar constante. Vem as pedradas, vem as lutas, vem as situações, vem as chuvas, vem o temporal, vem a enxurrada, mas nós devemos ficar firmes e resolutos, prontos para fazer a vontade de Deus, que é ganhar almas, que é ganhar pessoas para Jesus, ter compaixão das pessoas. Eu me lembro, determinada vez, que um pastor, ele estava dormindo juntamente com a sua esposa de madrugada. De repente ele recebeu um telefonema. E esse telefonema era pedindo ajuda, né? Porque a pessoa estava desesperada. Naquele tempo era muito difundido o orelhão, né? Mas hoje em dia está ficando cada vez mais raro esse tipo de aparelho. Hoje em dia é mais celular. Então naquele tempo, essa moça estava de noite, de madrugada, pedindo ajuda para aquele pastor, e aquele pastor estava dormindo juntamente com a sua esposa, e de repente ela ligou no desespero, e essa moça, ela ligou ali pedindo ajuda, mas o que o pastor disse para ela? Olha, eu estou dormindo. E pegou, desligou o telefone na casa da moça e dormiu numa boa, né? Então veja bem que o interesse pelas almas não foi uma coisa daquele pastor. Ele não visualizou que aquela moça ela poderia se suicidar, poderia ter um súbito, poderia aí acabar com a sua vida. Já pensou nisso, meus amados? Agora, quanto que vale uma alma para mim e para você? Será que vale o meu sono? Será que vale o nosso sono? Será que vale nós muitas vezes sermos morosos nas coisas do Senhor? Né? Que uma pessoa muitas vezes liga, uma pessoa muitas vezes está procurando ali um aconselhamento, uma pessoa, né? Eu falo aqui de pastor porque o pastor está à frente de uma obra, né? O pastor ele tem que ser mais ativo nas coisas do Senhor. Mas fica uma pergunta, né? E determinada vez também, um pastor, um irmão, ele pegou e foi na casa do pastor, né? Bateu lá, e de repente o pastor estava fazendo churrasco juntamente com, eu não sei se era os familiares dele, né? Estava ali fazendo um churrasco ali, pá, aquele negócio todo, aquela distração, né? Isso aí não é errado, né? Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas o problema é que foi uma pessoa lá pedindo ajuda para o pastor, ou um aconselhamento, eu não sei o que ele foi fazer, né? Um aconselhamento, eu não sei. Mas de repente o que o pastor falou? Olha, depois eu falo com você. Fechou a porta e entrou para dentro, né? Então, veja bem que isso é muito perigoso, nós desprezarmos as almas, né, que vão até nós, seja a hora que for. Nós devemos estar com o celular ligado, devemos estar espertos, né, e não ficar com morosidade, né, orarmos de noite, orarmos de madrugada, buscar o Senhor onde nós estivermos em prol das almas, em prol da obra de Deus. Né? Eu não falo só com relação a pastores, mas os obreiros também têm que estar atentos. Precisou de um diácono, precisou aí de alguém, tem que estar atento, né? Tem que pegar, é bicicleta, é carro, eu não sei, né? Até mesmo os membros, eles têm que ser mais ativos na obra de Deus, né? Tem que estar gerando também ovelhas, né? Então, veja bem, que Jesus ele foi até lá atrás daquele chamado endemoniado gadareno, né? Ele foi em busca daquela alma ali, não importando, atravessou uma tempestade, atravessou ali uma enxurrada, atravessou ali uma coisa terrível ali, e como já foi falado, né? Segundo os estudiosos, aquilo ali eram demônios que estavam se levantando para impedir Jesus de pregar a palavra de Deus, manifestar o reino de Deus àquele rapaz e ele ser completamente salvo e curado daquele mal. Então, muitas vezes nós temos que ficar atentos. Agora, veja o amor que Jesus teve por aquele rapaz. Veja bem a visualização da obra de Deus na vida daquele rapaz. Então, será que nós estamos olhando além ou nós estamos olhando as lutas? E podemos observar também, né, que todas as lutas que nós passamos, todas as dificuldades é para melhorar a nossa fé, é para nós sermos perseverantes,
Porque sempre atrás de uma luta existe uma bênção. Sempre atrás de uma luta existe uma bênção, se nós perseverarmos, se nós pegarmos firmes no arado e não ver as dificuldades, as lutas e adversidades, né? Então sempre tem uma bênção atrás de uma luta. Então não fique achando, eu estou passando luta, estou passando situação, ninguém me compreende, que papapá, porque não vou conseguir, papapá, vou me quebrar. Não, não, não. Atrás de uma luta existe uma bênção. E é para nós buscarmos mais a Deus, sabendo que por nós mesmos nós não vamos atravessar tempestades, né? Nós não vamos atravessar tempestades, mas nós vamos atravessar tempestades em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele está conosco, Ele está, muitas vezes a gente pensa, mas Deus está isento, Deus não está vendo, porque Deus Ele está aí no trono, aí, né? Está completamente alheio o que eu estou passando. Não, Ele está vendo tudo. No entanto, Ele quer ver nossa reação. Ele queria ver Jesus, Ele queria ver a reação dos discípulos com respeito àquela tempestade, né? Ele queria ver a reação dos discípulos. Mas Jesus, Ele falou, não, vamos atravessar para o outro lado, né? Não foi isso que Jesus falou aqui no Lucas 8, versículo 22? Olha só. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhe, passemos para a outra banda do lago. E partiram. Então passemos para o outro lado. Jesus aqui não está falando, olha, se vocês quiserem a gente vai passar, viu? Se não quiser, pode ficar aqui. Não foi isso que Jesus falou. Ele falou assim, passemos para o outro lado. Está no imperativo, né? Passemos para o outro lado. Então, quando Jesus fala para mim e para você, passemos para o outro lado, isso aqui não está dizendo que vai ser um lugar de flores, né? Que vai ser um lugar ensolarado. Muitas vezes vai acontecer, claro, né? Mas vai ser, na maioria das vezes, as situações vão se voltar contra nós. Por quê? Porque o inimigo quer barrar em a minha sua vida. Ele não quer que nós sejamos úteis na obra de Deus. Mas Jesus, ele visualizou aquele endemoniado gadareno, né? Não somente aquele endemoniado, mas também visualizou aquela cidade. Irmãos, eu não vou estar entrando aqui no âmbito do estudo teológico, vamos só falar algumas coisinhas, né? Por quê? Porque o vídeo, senão ele vai ficar muito extenso. E se torna até desnecessário nós deixarmos um vídeo extenso de 1 ou 2 horas, né? Eu acho que um vídeo curto que venha a ser mais objetivo, que venha falar da palavra de Deus é mais importante. Porque a palavra de Deus que é importante. É nós termos aplicabilidade da palavra de Deus em nossas vidas, vendo sempre os conceitos daquilo que o Senhor quer falar conosco através do seu Espírito Santo e de sua palavra. Isso é o mais importante. Vamos tocar apenas em uns âmbitos teológicos. Meus amados, a cidade de Gadara, ela fica situada numa confederação de 10 cidades, né? Essa cidade se chama, esse confederado se chama Decápolis, né? Então, Decá significa 10, Polis significa cidade. Então é Decápolis, um confederado de 10 cidades, né? Agora observe bem que esse confederado, essa Decápolis, ela é na verdade de domínio romano, né? Como a Palestina ali era dominada por Roma, o que acontece? Acontece que também havia muitos cultos pagãos, né? E Gadara, juntamente com essas cidades, não faziam parte, né, de Israel, não fazia parte ali da Judéia, né, que era uma coisa totalmente diferenciada. E por esse motivo, ali era oferecido muitos cultos aos deuses pagãos. E um desses deuses que nós poderíamos aqui citar era Moloque, né, era a deusa Artemis. Então havia até prostitutas cultuais. Ali particularmente, né, em muitas daquelas cidades ali era muito movimentada, eram cidades ali que tinham ali a sua atividade diária, né? Então venhamos a observar que essas cidades, elas eram muito importantes naquela região. Mas o que acontece? Acontece que também nós podemos observar que a pecaminosidade era completamente ali liberada, né? A pecaminosidade corria solta naquele lugar ali, corria solta. Então as pessoas eram desonestas, as pessoas roubavam umas às outras, as pessoas eram completamente devassas,
né? Então você poderia imaginar como é que era aquela cidade. E muitos estudiosos dizem que até os porcos eram utilizados como sacrifício aos deuses daquele lugar. Tá entendendo? Eram utilizados ali como sacrifícios. Diferenciadamente dos judeus. Os judeus, eles tinham o porco como abominação. Então aquela cidade, ela não era uma cidade judia, muito pelo contrário, era uma cidade gentílica, né? E por esse motivo, nós podemos aqui estar analisando também, que aquela cidade, ela dava muita brecha, ou seja, ela dava legalidade. E essa legalidade fazia que os demônios estivessem atuando em toda aquela cidade. E, na verdade, nós podemos observar, o endemoniado gadareno é um produto, né, da legalidade que é dada em toda aquela região ali, inclusive Gadara, né, como nós podemos aqui estar vendo na palavra de Deus, visualizando na palavra de Deus. Então, veja bem que nós devemos entender, né, como diz lá em Efésios capítulo de número 6, diz que existe demônios territorialistas, né? Esses demônios, eles têm domínio sobre o quê? Sobre uma nação, tem domínio sobre um estado, sobre um município, tem domínio sobre uma rua e tem domínio também sobre as famílias, né? Então nós devemos entender que na onde existe pecado, vai dar legalidade para o inimigo e ele vai atrás porque o interesse dele é dominar. Como diz aí em João 10, versículo 10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. É claro que esse contexto está falando com referência aos líderes. No entanto, podemos fazer uma alusão, né, que também está falando de Satanás, né? Porque essa é verdadeiramente a designação de Satanás na nossa vida, se nós dermos liberalidade a ele para agir através do pecado, dermos legalidade para que ele atue em nossa vida pelo pecado. Então, Jesus ele teve um encontro com aquele endemoniado gadareno ali. Nós podemos ver que pelo texto, a palavra de Deus nos afirma, né, que ao ver Jesus, aquele endemoniado ele caiu aos seus pés, né, caiu aos seus pés e clamando disse que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, né? E veja bem que é um reconhecimento de todo aquele que tem autoridade. Será que eu e você temos autoridade para repreender o inimigo? Então nós devemos ter autoridade. Devemos ser pessoas verdadeiramente valorosas diante do Senhor, que tem uma índole diferenciada do aquilo que nós não temos, do que nos envergonhar. Por quê? O que acontece? Pode acontecer que, não, vou expulsar o inimigo, e a pessoa está em pecado, está em transgressão, a pessoa está completamente iníqua. E aí o inimigo vai falar, pô, mas você quer me repreender, mas você é um mentiroso, você é um traidor, você é uma pessoa que não tem caráter. E aí, como é que você quer me repreender? O inimigo ele faz isso aí, meu irmão. Ele pegou lá, como nós podemos ver lá em Atos, se eu não me engano, em Atos 19, fala sobre os filhos de Cefas. Olha, bem conheço quem é Paulo e quem é Jesus que você prega. Mas vocês, eu não conheço aí, meteu-lhe a lenha naquela rapaziada lá, saiu tudo machucado, saiu tudo. Então a pessoa tem que ter autoridade, a pessoa tem que ter o quê? Tem que ter uma índole, completamente íntegra diante do Senhor, tem que ser um servo de Deus autêntico, que eu e você, todos nós, venhamos ser pessoas autênticas, para repreender o inimigo. Então observemos aqui que Jesus, ao chegar ali, ele pegou e se ajoelhou diante de Jesus. E a palavra do Senhor nos informa, né, que ele reconheceu Jesus como o Filho do Altíssimo. E vemos aqui que este homem ele tinha muitos problemas. Ele passava pelos sepulcros, né, ele dormia no deserto, ele ia para o deserto, né, dormia no deserto, ia para o deserto. E vemos que ele tinha muitas dificuldades ali, porque o inimigo dominava. E diz a palavra de Deus que esse homem ele tinha uma legião. Então veja bem que legião perfazem aí um contingente do exército romano, né? Que são aí cerca de 6.000 homens, né? Então isso aí é uma comparação de que naquele homem tinha 6.000 demônios, né? Uma comparação. Uns dizem que pode ser mais ou menos, né? Porque o inimigo também é mentiroso, não se sabe. Mas veja bem que ele tinha, mas aqui para o nosso entendimento, ele tinha 6.000 demônios, né? E diz que ele arrebentava tudo. Eu já vi, meus amados, muitas vezes
coisas sobrenaturais quando pessoas são endemoniadas, né? Porque existe uma variedade, né, de trabalhar do inimigo na vida das pessoas. Existe uma variedade, existe a possessão, existe também a depressão, embora também a depressão não é somente demônios, mas também o inimigo ele pode tomar o que? Ele pode tomar aí como uma, vamos dizer assim, uma legalidade, né? Ah, aquela pessoa está depressiva, agora eu também vou oprimir ela também. Pode tomar como legalidade na vida da pessoa, né? Existe uma série de coisas que o inimigo pode fazer na vida da pessoa. Mas já vi aí, né, relatos de pessoas que voavam, né, possessas do inimigo, a pessoa voa, a pessoa faz coisas que você fica boca aberta, né? Fica ali boca aberta ali, poxa, mas como é que essa pessoa fez isso? E até se nós não tomarmos cuidado, pode até nos enganar. Então veja bem que ele arrebentava as cadeias, as correntes, né? Ele fazia muitas coisas terríveis. Mas o que aconteceu? Aconteceu que quando se deparou com o Senhor Jesus já veio o medo, né? Você acha que o inimigo tem medo de você? Você acha que o inimigo tem medo de diploma? Que o inimigo tem medo de pessoa que se acha que é o gostosão, que é o bonzão? Ah não, porque agora eu sou isso, eu sou aquilo outro. O inimigo não tem medo não tem medo de pastor, não tem medo de presbítero, não tem medo de... Não tem medo de diácono, né? Não tem medo de policial, não tem medo disso, daquilo, outro, não tem medo aí de pessoa rica, pessoa que tem dinheiro, pessoa que tem posse. O inimigo não tem medo disso aí não, meu irmão. Ele parte para cima, não tá nem aí não. Agora, a única pessoa que o inimigo tem medo, sabe quem é? Ele tem medo é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu e você tivermos Jesus na nossa vida, ele vai bater em retirada, mas que seja bem compreendido. Primeiramente, acima de tudo, nós devemos ter uma índole diante do Senhor, devemos ser sinceros diante do Senhor, devemos ter uma vida com o Senhor para que o inimigo ele tenha medo. Porque ele não vai ter medo de mim e de você não, ele acaba com a nossa vida. Ah, vai fazer alguma coisa com o inimigo, eu vou lá que nem gostosão. Eu não acabei aqui de falar sobre os filhos de Cefas, não é? Não acabei de falar? Então o inimigo ele tem que ver o que? Jesus na nossa vida. Porque a palavra de Deus nos relata que maior é aquele que vive em nós do que aquele que vive no mundo. E quando Jesus ele ordena que aqueles demônios saiam daquele homem, o que acontece? Acontece que estava passando ali uma manada de porcos. E o que nós podemos ver é que esses demônios eles entraram nos porcos e precipitaram no mar. Caíram do despenhadeiro e se precipitaram no mar. Agora, vejamos bem que quando aquelas pessoas daquela cidade, né, de Gadara, viram aquele feito de Jesus, observaram que aquele endemoniado estava completamente sano, que ele estava consciente do que estava acontecendo, estava normal, aquelas pessoas não se alegraram, mas ficaram pensando naqueles porcos, né, porque aqueles porcos traziam lucros para eles. Por quê? Porque esses porcos eram utilizados para sacrifício, né, aos deuses daquela região. Então aquilo gerava muito lucro para eles, né? Eles não ficaram pensando ali naquele rapaz que estava completamente sano, aquele rapaz que estava normal, aquele rapaz que foi liberto. Eles não pensaram nisso daí. Agora, será que nós pensamos no nosso dinheiro? Será que nós pensamos nos nossos dividendos, né? Será que nós pensamos em coisas materiais? Que valor nós estamos dando para as almas, né? Que valor que nós estamos dando para as pessoas? Não é? Ah, porque agora eu não posso, porque agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Não é assim que as pessoas pensam? Não é assim? Né? Porque agora eu não posso ir para a casa de Deus, porque agora eu não posso fazer isso. Não vou fazer isso para Deus, não, porque senão vai prejudicar meus negócios, que não sei o que pá, que pum. Então é sempre assim, né? Sempre assim. Mas só que observe bem que Jesus deu valor para aquele rapaz, né? Ele deu valor para aquele homem. E é isso que nós devemos fazer, dar valor para as pessoas. E naquele momento, aquele homem queria ser o quê? Um discípulo do Senhor. Senhor, deixa que eu vá contigo para pregar a palavra de Deus, eu quero ser seu discípulo, eu quero... Aí nós podemos observar que Jesus falou assim para ele, olha, fique aqui e faça a vontade de Deus. Né? Fica aqui e pregue, fale a bondade que Deus fez com você. Foi isso que Jesus falou, né? Aí de repente o que acontece? Este rapaz ele começou a pregar a palavra de Deus. Começou o quê? A falar de Jesus em toda aquela região. E diz a palavra que todos ficaram maravilhados daquilo que Jesus fez, né? Sempre vai ter, né? Aqueles que aceitam,
aqueles que acham uma bobagem, aqueles que rejeitam, aqueles que na verdade se convertem das suas vidas erradas através do que? Através da libertação que Jesus proporciona, através dos milagres, das maravilhas que o Senhor proporciona. É sempre assim, meus amados, sempre assim. Então nós devemos entender essas coisas, né? Que Jesus, ele tem vasos maravilhosos, né? Às vezes esse vaso está sujo, às vezes esse vaso está aí muitas vezes cheio de líquidos que estão completamente imundos. Mas o Senhor, ele limpa, o Senhor restaura, o Senhor, ele faz com que os vasos achados, que os vasos que estão sujos sejam completamente limpos, restaurados e que possam fazer a sua obra com poder, com um grande poder. Por quê? Porque o homem não depende de si mesmo, mas o homem depende de Deus. Isso é o mais importante, é saber que Deus, ele nos ama de qualquer jeito, de qualquer maneira, não importando como nós estamos, né? Muitas vezes nós ficamos nos lastimando, porque eu sou assim, eu sou assado, porque eu sou pequenininho, que eu não valo nada, que não sei o quê. Não, você é um grande vaso para Deus. Você é uma pessoa especial para Deus. Você é uma pessoa tremenda para Deus. Então tire isso da sua cabeça, apenas se dobre diante do Senhor e Deus vai abençoar a sua vida, né? Então isso que eu estou falando está em Lucas 8, no versículo de número 39, né? Que aquele homem, ele passou a pregar a palavra de Deus naquela cidade. E lá em Marcos capítulo 5, no versículo de número 20, diz aqui, né? E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Olha só que coisa maravilhosa. Então em Decápolis, naquele confederado de cidades, né? Jesus, ele foi o que? Anunciado através daquele rapaz. E muitas pessoas se converteram, muitas pessoas se debruçaram, muitas pessoas começaram o que? A mudar as suas atitudes através de Jesus Cristo. Receberam Jesus como Salvador de sua vida. Que coisa maravilhosa, né? Nós podemos ver que Jesus, ele muda o nosso coração, né, meu irmão? E agora, para nós finalizarmos, vejamos que em Marcos capítulo número 6, versículo 45 em diante, diz que os discípulos novamente foram atravessar do outro lado, né? Ele foi para aquelas cidades ali, para aquele confederado, né? Foi especificamente para Genezaré, que é uma cidade que fica perto de Gadara. Então, aquela região da Decápolis, como já foi falado, foi anunciada a palavra de Deus. Talvez por decorrência do milagre daquele endemoniado gadareno, né? E por outros milagres que Jesus tenha feito, né? Decorrente do seu ministério, também naquele lugar. Mas observe bem que as pessoas já estavam ali surpresas com Jesus. Eles estavam ali querendo Jesus, pelos milagres que Jesus fez e pela demonstração do poder e da palavra de Deus. As pessoas já queriam estar se convertendo, estar mudando as suas vidas. Então, uma das contribuições, ou a contribuição, que aquele endemoniado gadareno deu através do seu testemunho, como já foi falado, né? Isso aí fez notório a palavra de Deus e muitas pessoas foram salvas. Então, meus amados, vejamos que Deus, ele é maravilhoso, né? Ele não somente resgata a pessoa, ele não somente muda a pessoa, mas faz com que a pessoa seja um verdadeiro testemunho vivo do Senhor e Salvador Jesus Cristo para impactar as vidas. Então, nesse momento, vamos estar orando para que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado pelo teu amor e carinho. Vemos que o Senhor tem um zelo tremendo por nós e que o teu propósito é nos resgatar, Senhor. Assim, Senhor meu Pai, nos fazer pessoas que possam manifestar o teu reino de forma exímia e poderosa. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja nos ajudando nas nossas situações difíceis, que o Senhor esteja quebrando todo o aguilhão e toda obra contrária. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, fortalece teu filho e a tua filha, venha visitar o enfermo, o encarcerado, venha visitar aquele que está atormentado, venha operar poderosamente, porque nós sabemos que tu, Senhor, para ti nada é impossível. Em nome de Jesus eu te louvo e agradeço. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe e fique com Deus. Cremos que
Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Ministério de Intercessão, Evangelismo e Missões convida toda a igreja para o culto de oração. Todas as quintas-feiras a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado especial para estar se fortalecendo no Senhor. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.